Palavra de Deus para nós hoje, Deus gerou no meu coração algo muito tremendo. O título dela é Deus não habita em templos. Quem já ouviu essa declaração na vida aí? Deus não habita em templos. Levanta sua mão para o céu, fala assim, eu já ouvi esse negócio. Quem já falou isso? Levanta sua mão e fala assim, eu já falei também. Vamos lá, isso. Deus não habita em templos, é uma expressão bíblica, sim ou não? Sim, uma expressão bíblica, está na Bíblia. E eu tenho me preocupado com aquilo que a gente tem visto na Bíblia e repetido. E às vezes a gente faz, talvez desavisadamente, sem compreender, por algum motivo, a profundeza do significado dessa expressão. Não é só essa não, tem diversas. E eu tenho entendido em Deus que tem coisas que têm feito mais sentido agora, né? Quando Paulo fala lá que morrer é lucro, está fazendo mais sentido agora, não está não? Com tudo que vem acontecendo aí, está fazendo mais sentido a gente declarar isso, né? Talvez há 10 anos atrás, 20 anos atrás, fazia menos sentido, hoje está fazendo mais sentido. E tem algumas coisas que têm feito mais sentido, e essa é uma expressão que faz sentido hoje, Deus não habita em templos. Então eu tenho tentado cada vez mais interessado nesse entendimento dessa igreja, desse tempo, e na direção que Deus tem para essa igreja, e entender então o que já foi dito, para depois eu tentar entender o que Deus está falando. Eu tenho tentado revisitar alguns textos, revisitar alguns relatos bíblicos, de revelações, de coisas que já está escrito, já está feito, e perguntado para o Espírito Santo de Deus, o Senhor disse isso aqui, mas o que isso aqui tem a ver com isso aqui? O que esse momento tem a ver com o momento de hoje? O que o Senhor quer dizer para a gente hoje, olhando para isso aqui? E esse é um texto que ocupou minha mente durante esses últimos dias. Porque se eu não discernir o que Deus permitiu registrar, querido, dificilmente eu vou discernir o que Deus está falando. Se eu não entender o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, dificilmente eu vou entender a revelação desse tempo. Porque a revelação desse tempo, ela não está desconectada com aquilo que está registrado na palavra. A revelação desse tempo não é avulsa, não é autônoma, não é algo novo que está acontecendo, nós não estamos vivendo nada novo, nós estamos vivendo a continuidade da eternidade, amém ou não amém? Nós estamos vivendo nós é que participamos desse pedaço da eternidade, mas a eternidade ela é antes de nós, e ela vai ser depois de nós. Então nós não estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos vivendo a continuidade dos planos de Deus. E para eu viver a continuidade dos planos de Deus, eu tenho que olhar para trás e entender o que aconteceu lá, para começar a entender o que está acontecendo aqui, e tentar discernir o que vai acontecer lá. Porque Deus, Ele não é um Deus só de ontem, e nem é um Deus só do amanhã, Ele também é um Deus do hoje. E nós precisamos entender que Deus é esse, o Deus de hoje. Qual é a ação desse Deus nas nossas vidas? Eu vejo muitas pessoas nesse tempo repetindo essa afirmação de que Deus não habita em templos, muitas vezes para justificar desejos velados que a religiosidade não nos deixa revelar. Então basta um versículo para a gente poder justificar. Por exemplo, em tempos como esse, onde a gente está lutando para ter comunhão, alguém que não gosta de comunhão pode dizer, mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu não preciso estar no culto, eu não preciso ir à igreja. Deus não habita nisso. E aí, ou então até por líderes, né? Justificando a sua dificuldade de lutar pelas suas ovelhas, vão usar esse versículo. Nós mesmos podemos expor a nossa religiosidade, e assim a igreja tem caminhado sobre expressões vazias,
sobre verdades incompletas, e essa foi a visão que Deus me deu, como um equilibrista na corda bamba da morte. Aquela cena do equilibrista que anda no circo, né? E ele fica ali na corda bamba tentando se equilibrar, para não cair e morrer. Não vai morrer porque tem a rede lá, mas para não criar um problema. Assim tem sido a igreja, caminhando em cima de definições, expressões que se tornam vazias se nós não entendermos o que elas realmente querem dizer. E essa é uma afirmação que eu queria desafiar você, queria confrontar você sobre isso. Aonde a gente vê essa passagem, essa expressão? A gente vai ver lá no Pentateuco, lá quando Deus fala com Davi. Depois a gente vai ver em Ezequiel, vai ver em Isaías. Mas a gente também vai ver essa expressão, Isaías, Ezequiel citando lá atrás. E a gente vai ver agora em Atos, citando os profetas. E qual era o momento que isso estava acontecendo? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 48. Amém? Você achou aí? Na sua Bíblia diz, verso 48, entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Só esse versículo por enquanto. Quem está dizendo isso? Estevão. Estevão está dizendo isso no discurso em sua defesa. Ele está confrontando os judeus, porque os judeus estavam incomodados com a manifestação do poder de Deus, uma vez que Deus, na visão dos judeus, ele não poderia se manifestar em outro lugar que não fosse o templo, e como o templo foi destruído, e isso causa um alvoroço terrível, eles estão enraizados na verdade, que Deus não poderia se mover fora de Jerusalém. Estevão faz parte do movimento de expansão da igreja, e agora ele é preso, e no seu discurso ele cita o profeta dizendo, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O que acontece com Estevão logo depois? Isso gera uma ira ainda maior nos judeus. Estevão agora vai ser preso e apedrejado à morte. Logo depois dessa expressão, ele morre, ele vira um mártir do Evangelho. E aí eu estudando esse texto, o Espírito de Deus falou comigo, não diga isso a não ser que você esteja disposto a morrer por mim. Não use essa expressão a não ser que você esteja disposto a morrer por ela. Porque quem disse isso morreu por ela. Quem disse isso pagou o preço da sua vida. E ele estava dizendo para os judeus, se vocês estão aí encarcerados numa liturgia, numa tradição, eu estou dizendo para você que o Deus que eu sirvo, assim como diz o profeta, não é um Deus que habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele estava dizendo de um templo onde, faz um parênteses aí, o próprio Deus, ele fala isso com Davi, quando Davi quer construir o templo, dizendo da magnitude dele, que ele não conseguiria estar dentro de um templo, não existiria lugar para ele habitar, mas esse Deus também é o Deus do tabernáculo, que manda preparar o tabernáculo e pôr o povo dentro do tabernáculo para o adorar, é o Deus que manda preparar a arca da aliança, manda preparar a mesa dos pães, manda preparar o altar de holocausto, para que o nome dele fosse engrandecido. Então que Deus doido é esse? Que uma hora ele manda construir uma coisa, e na outra hora ele fala que ele não habita nessa coisa. Se você continuar olhando, o versículo 49 desse texto fala assim, ó, o céu é o trono, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso?
Quando Estevão está falando isso para os judeus, ele está dizendo o seguinte: não existe um lugar somente onde Deus pode estar. Deus está em todos os lugares. O céu é a sua habitação e a terra é o estrado dos seus pés. Não tentem colocar o meu Deus em uma caixinha. Aí você fala: uau, então é isso mesmo, então é isso mesmo, está tudo certo, joia, guarda aí. Quem que estava lá nesse dia? Quem que era um personagem importante que estava lá no apedrejamento de Estevão? Se você continuar lendo o capítulo aí, você vai ver, não vou ter tempo de destrinchar tudo. Quem que estava lá? Saulo. Saulo participa do apedrejamento de Estevão. E aí em Atos capítulo 17, Saulo vai usar, agora Paulo, vai usar a mesma expressão dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo morreu pelo evangelho, querido? Sim ou não? Sim. Não use expressões, não vamos usar expressões pelas quais nós não estivermos dispostos a morrer por elas. Tem coisas muito sérias, querido, para a gente poder trabalhar, para a gente poder entender. Paulo agora é a segunda expressão, a segunda vez que no Novo Testamento essa expressão é usada. É a segunda vez que se pega o texto de Isaías 66 e se transfere para Atos dos Apóstolos. Então, onde que Deus habita? Onde que Deus vai estar? Por que Deus não habita nos templos feitos por mãos de homens? Deixa eu só trazer algumas informações para você. Paulo está confrontando os demais povos, principalmente os gregos, onde templos eram feitos para deuses. Ele diz: olha, o Deus que eu sirvo não habita nesses templos. Onde Deus habitaria então? Como que nós vamos definir essa grandiosidade de Deus e um lugar onde Deus possa habitar? O próprio Salomão, ele havia entendido que Deus era tão grande que ele jamais poderia ser colocado dentro de um lugar. E aí eu queria abrir meu coração para você. Quando eu olho isso e quando eu começo a estudar sobre isso, eu começo a entender algumas coisas. Quando Deus ele faz o homem, quando a Trindade se reúne e fala: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele fala nossa imagem, nossa semelhança, o completo do Deus, o Deus completo, a imagem e a semelhança do Deus completo. E aí quando eu olho para essa expressão e penso que Deus me fez e te fez a imagem e semelhança dele, eu caio na tentação de pensar que Deus pode habitar em mim. Mas quando eu olho para as minhas fraquezas e para as minhas debilidades e para as minhas doenças, para as minhas feridas, e eu olho para a grandeza de Deus, eu penso: como que Deus pode habitar em mim? E aí eu descubro que Deus, ele pode habitar em mim se eu não estiver sozinho, se eu estiver com você, se ao invés de eu, formos nós. Deus não habita em eu sozinho. Deus habita em nós. Por isso que algumas coisas mexem o coração de Deus. Quando Ele vai fazer o projeto do homem, Ele fala: desçamos, façamos o homem. Quando o homem se une no nós de forma tão forte, Ele fala: desçamos e confundamos, porque Deus entende de nós, Deus não entende de eu. Deus ele não tem compromisso com eu sozinho, Deus tem compromisso com nós. Quando Ele chama Abraão, Ele fala para Abraão: sair da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e eu te tornarei pai de multidões. Quando Ele faz um projeto para Noé, Ele faz um projeto para Noé para salvar a humanidade.
Quando Ana pede um filho a Deus, Deus dá a ela um sacerdote, para ser a voz dele para o povo. Você não vai achar na Bíblia um projeto que seja individual. Você não vai achar na Bíblia um projeto que seja independente, pessoal. Você não vai conseguir pôr esse Deus no lugar onde você vive só você e Deus. Só você com a expectativa que você tem nesse Deus que atende só a você. Você não vai achar. Você não vai achar. Quando Ele manda o Filho dele à terra, Ele manda para salvar: vinde a mim todos que estáis cansados, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É sempre nós. E por que eu começo agora a acreditar que Deus pode mover somente na minha vida, e eu não dependo de mais nada? Por que eu deixei entrar essas inverdades no meu coração? Deixa eu te falar, querido. Você pode pensar assim: bispo, onde você está querendo chegar? Eu vou chegar. Sabe por que os judeus ficaram tão revoltados e apedrejaram Estevão, quando Estevão confrontou eles dizendo que Deus não habitava em templos feitos com mãos de homens? Porque quando o templo foi destruído, e foi Deus que permitiu que fosse destruído, eles se perderam. Eles ficaram perdidos, porque o lugar da habitação de Deus eram aquelas paredes. O lugar da habitação de Deus era aquele lugar físico. Se você for hoje a Jerusalém, você vai ver lá o rechiço do templo, que é o Muro das Lamentações. Você deve ter visto pela televisão, pela internet. Você vai ver milhares e milhares de pessoas ali chorando, e balançando, e cantando, e fazendo as suas orações, porque aquilo para eles é o simbolismo de um lugar onde Deus habitou. Não existiu nós. Quando Paulo confronta a igreja em Coríntios sobre a Santa Ceia do Senhor, e a igreja convertida, mas com resquícios ainda da cultura judaica, ele fala: olha, vocês estão fazendo isso indignamente, vocês estão fazendo isso de maneira inapropriada, porque não é você com a sua turminha, você que tem mais, você que pode mais, vem aqui, come, faz a festa e deixa os outros sem participar disso. Vocês não entenderam ainda que não é vocês, somos nós. Não é eu sozinho, não existe o eu sozinho mais, agora é nós. E agora quando Estevão fala: olha, Deus não habita em templos, isso revolta os judeus. Ele fala assim: a nossa esperança era construir um templo, para que Deus volte a habitar. E graças a Deus pela revelação que Deus nos dá. Você sabia que os judeus têm o local, e o dinheiro, e o projeto para a construção do templo? Pronto. Não se fez ainda porque não se cumpriu ainda os dias do Senhor. Porque a construção do templo faz parte da escatologia, do fim dos tempos. Mas tem tudo pronto, a esperança deles, a expectativa deles é a construção do templo, aí sim Deus volta a se manifestar. Mas não é essa a nossa esperança, amém? Não é isso que nós temos buscado, mesmo porque isso aqui não é templo. Isso aqui é apenas um prédio, um galpão, 4 paredes, para que a igreja do Senhor se reúna, porque a igreja do Senhor somos nós. Então, se eu não me reúno com você, se eu não estou com você, se eu não tenho unidade com você, eu deixo de ser igreja. E eu preciso colocar as coisas no lugar certo. Estevão está denunciando um comportamento, mas é um comportamento físico, humano.
uma expectativa, uma esperança que eles tinham de que Deus voltaria para aquele lugar. E se eu crio essa expectativa no meu coração, não, quando eu vou no culto e eu me reúno e Deus se manifesta, e isso me causa algum tipo de, eu já vi pastores pregando contra isso. Isso me causa algum tipo de estranheza, querido, não. Eu sou mais feliz quando eu estou em igreja. Eu sou mais feliz quando eu estou junto com você. Eu sou mais pleno, mais poderoso, mais vitorioso, mais alegre quando eu sou igreja. E tem alguns estudiosos aí do hebraico, do aramaico, que dizem que Jesus ele não falou sobre a igresia. Traduzindo para o grego, fala de eclesia, e a eclesia fala de assembleia. A assembleia fala sobre um ajuntamento de pessoas, sobre uma reunião como essa. Olha imediatamente para frente da pessoa que está do seu lado, o que você enxerga? O que você enxerga aí à sua frente? Imediatamente para frente, o que você enxerga? Uma nuca. É uma nuca expressiva, não é? Vê se é uma nuca expressiva. Tem expressão nenhuma, não quer dizer nada. Esse é o modelo que foi instituído para a assembleia. Esse foi o modelo que foi instituído para a reunião, para ajuntamento de pessoas. Mas Jesus, quando ele viveu na terra, quando ele caminhou na terra, ele falava de carral. Carral fala de junção, de conexão. Deu tão ligado a você, tão profundamente relacionado a você, que agora eu não sei mais quem sou eu, quem é você, porque o sangue de Jesus nos juntou, o sangue de Jesus nos conectou. Olha para o seu pastor, o que você sabe da minha vida? O que você sabe da minha história? O que você sabe da minha família? O que você sabe dos meus pais, dos meus avós? De onde eu vim? Alguns sabem alguma coisa, outros não sabem nada. Mas você saiu da sua casa hoje, domingo, às 19 horas, tomou banho, passou perfume, colocou uma roupa bonita e veio para cá. O que te fez estar aqui? Não sou eu, querido, não é um louvor bonito, não é um telão na parede, não é. É o sangue de Jesus que nos conectou. É o sangue de Jesus que nos juntou, que faz a minha experiência fazer parte da sua experiência, que liga a minha vida à tua vida. Eu também não te conhecia, eu não sei quem você é, mas o sangue de Jesus te trouxe até aqui, e agora eu choro as suas lutas, eu me alegro com as suas vitórias, eu festejo os teus anos, sem nunca ter te visto, mas o sangue de Jesus nos juntou. Isso é igreja, é diferente. Agora as suas ansiedades são minhas ansiedades. Agora eu sofro o seu sofrimento. Eu vejo a sua tristeza. Você vê a minha. Você se importa comigo. Mas há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente nem se conhecia. É o sangue de Jesus. É carral, é junção. Não é simples assembleia. Quantas salas de aula você participou durante a sua vida? Quantas salas de aula? Você é amigo de todo mundo que estudou com você? Você sabe a história de todo mundo passou a fazer parte da sua vida? Ou são simplesmente pessoas que passaram por você? Passaram pela sua história? Um ou outro você lembra, um ou outro você se fez amizade, um ou outro permanece. Mas a maioria passou. Sabe por que passou, querido? Porque eles não tinham o sangue de Jesus que te conectava com eles. O que te conectava com eles era algo superficial, efêmero, humano. Mas o que nos conecta é o sangue de Jesus, eterno e poderoso. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos tratar a nossa igreja como efêmera.
Eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu falo com quem eu quero. Não, 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 não. O que nos conectou foi o sangue de Jesus, querido. Não é um sonho, não é um projeto. Eu vou estudar e vou me formar, e vou ser um doutor, e vou ser um professor, e vou ser um engenheiro, e vou ser um técnico, vou ser alguma coisa. Eu vou estudar aqui, e o que está me fazendo aqui não tem nada a ver com você. Tem a ver com o meu objetivo. Isso é sala de aula. Se você se formar, parabéns para você. Se você não se formar, o problema é seu. Eu continuo com o meu objetivo e vou chegar até o fim, porque esse é o meu objetivo. Isso é eu. Na igreja, querido, se você não for, eu fico preso. Eu preciso de você. Eu preciso do teu dom, Samuel. Eu preciso da tua graça, Cacá. Do teu dom, Grise. Eu preciso de você. Eu preciso da unção que está sobre a tua mão, a autoridade que Deus deu a você, a multiforme sabedoria de Cristo. Entregue à igreja os 5 ministérios, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de você. E mesmo que se destrua o prédio, mesmo que se destrua o aparato, a estrutura, não muda nada, sabe por quê? Porque nós somos igreja. Não muda nada. Não muda nada se destruírem tudo, se a igreja estiver com as portas fechadas, não muda, porque nós somos igreja. E nós vamos lutar para ser igreja, e vamos continuar lutando para ser igreja, e vamos lutar para nos reunir como igreja, e vamos brigar para estar junto como igreja, porque nós dependemos uns dos outros. A nossa vida está em Cristo, e Cristo se manifesta na igreja. Eu preciso entender isso, como corpo de Cristo. Ao invés de repetir vagamente, não, porque não importa. Importa, querido, importa. Importa você com a gente, importa eu com você, importa a igreja reunida, importa. Não deixe o inferno atingir a tua mente. Não deixe as mentiras do inferno tomar você. Importa, importa. Nós precisamos estar juntos, conectados, ligados. Começa a não ir na casa dos seus pais. Você que já é casado. O que eles vão dizer para você? Está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Por que você sumiu daqui? Começa a não participar os teus irmãos. A não trocar uma mensagem, a não fazer uma ligação. Começa a se desligar para ver o que vai acontecer. Pessoas que importam com você vão falar: o que está acontecendo contigo? Por onde você está? Por onde você anda? Porque você importa. Nós precisamos dizer para os irmãos que eles importam para a gente, e que eles importam para mim, e que eles importam para você. E você precisa ouvir isso dos irmãos: você importa. Essa é a verdadeira igreja. Essa é o verdadeiro templo. Eu anotei algumas coisas aqui. No tempo dos apóstolos, a igreja primitiva já se reunia para adorar a Deus em comunidade, em forma estruturada. A igreja no início realmente ela se reunia em casas, espaços de uso público, ao ar livre, em campos, em cavernas. Mas com o tempo, as perseguições fizeram a igreja se ajuntar em lugares como esse que nós estamos hoje. A grande questão, querido, é que nunca conseguiram parar a igreja. Quando perseguiram a igreja, aí que ela se rompeu, aí que ela foi para frente. Eu queria desafiar você a acompanhar comigo 3 textos falando sobre isso. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, verso 17. Evangelho de Marcos. O primeiro texto que nós vamos ler é esse. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 17, diz assim:
Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus falando da casa dele, da casa de adoração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. O lugar onde os santos se reúnem será chamado casa de oração. O lugar onde o meu povo se reúne será chamado casa de oração. Você pode ter uma casa de oração na sua casa, uma célula na sua casa, será chamada casa de oração. Agora, não é outro lugar, não é um balcão de atendimento, não é. Não é um mercado celestial, não é um shopping center do céu, não é. Onde eu vou e onde eu recebo, onde eu adquiro, onde eu busco as soluções para os meus problemas. Não, não é. É casa de oração. E aí durante a oração pode acontecer? Pode. Ana estava lá encostada no pilar do templo, orando, pedindo a Deus, falando com Deus, chorando a presença de Deus, mas ela estava orando, falando com Deus, e ela foi agraciada com uma resposta de Deus. Casa de oração, querido. Hoje eu tive uma conversa séria com Pedro, meu filho, porque eu tenho entendido que paternidade espiritual tem muito a ver com paternidade natural. Eu tenho tentado ver nos meus filhos algo que Deus queira falar de paternidade espiritual. E hoje o Pedro está lá online com a gente, vendo o culto junto com a avó dele, com a minha mãe. Minha mãe não participa dos cultos presencialmente, por causa da idade, então participa dos cultos online. E o Pedro é o operador de áudio e vídeo, né? Para colocar para ela poder ver. Mas hoje ele queria ir na igreja, queria vir à igreja. Mas ele queria vir à igreja por motivos velados, religiosos. Ele queria vir porque ele queria encontrar com alguns amiguinhos dele. E ele deixou isso muito claro. E eu sentei com ele e falei: filho, não tem problema nenhum você ir na igreja para os seus amigos. Mas na igreja é casa de oração. E você vai me ajudar, porque você vai ser mais útil se você ficar hoje e se você cultuar a Deus junto com a sua avó e transformar essa casa em casa de oração. Então hoje eu estou abençoando você para você ficar em casa, porque os motivos que te fazem querer ir na igreja não são os motivos corretos. E você precisa aprender quais são os motivos corretos de estar no templo, de estar reunido como igreja. Eu sei que para alguns pode parecer radical, mas é porque eu acho que eu tenho pouco tempo, querido. Eu acho que Jesus está voltando logo, logo. Eu preciso forjar um caráter nas pessoas que elas ainda não encontraram. Eu tenho pouco tempo para dizer para você largar a religiosidade, para você largar os jargões gospel, as frases prontas, e se jogar na presença do Senhor e fazer do seu lugar, do lugar onde você está reunido, uma casa de oração. Eu tenho pouco tempo para dizer isso para você, porque se isso não acontecer, querido, você vai ser pisoteado pela tribulação que está por chegar. Fortaleça-te no Senhor, e este é o lugar de você receber força para viver os próximos dias. Não tem nada a ver com prédio, tem a ver com o que nós somos e o que nós fazemos neste lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, carta aos Coríntios capítulo 3.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Verso 16. Diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Você não sabe que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você já sabe que você é santuário de Deus? Não. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês. Eu sou vocês, querido. Você é vocês. Ele habita em vocês. Ele habita em nós. Eu ouvi uma frase, até de um vídeo que o pastor Eber me mandou esses dias, e o pastor disse algo tão poderoso. Ele falou o seguinte: o nós da igreja não é um ajuntamento de eus. Não é eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, que faz o nós da igreja. O nós da igreja é nós, mais nós, mais nós, mais nós, que faz o nós. Enquanto eu não for nós não podemos ser nós. Enquanto você não for nós, você não pode ser nós. Somos nós. Eu não sei aonde começa, onde termina eu e o Samuel. Eu não sei aonde começa eu e termina ele, eu não sei. Eu não sei mais como que eu posso cultuar sem o louvor que ele canta, sem o sorriso que ele dá, sem o aperto de mão. Eu não consigo mais me encontrar em lugar nenhum, porque somos nós. Essa é a diferença. E Paulo vai dizer o seguinte: ele habita em vocês. Mas Deus me falou algo, eu estou lembrando aqui e penso que é hora da gente falar sobre isso. Êxodo capítulo 30. Êxodo 30, deixa eu ver aqui. Veio de supetão, tem que conferir. Êxodo 40. Êxodo 40, não precisa abrir não. É só um parênteses. Êxodo 40 e Levítico 1 vai falar sobre o tabernáculo. É um texto poderoso, eu falei sobre ele na live de meio-dia. É um texto poderoso. Se você não viu, vê lá. Eles vão falar sobre tabernáculo. Arabachei decantere balabachai. Deus vai dar instrução para Moisés, oh Deus, de como fazer o tabernáculo, de como construir tudo. E uma das primeiras coisas que Deus fala para Moisés fazer é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no lugar mais escondido do tabernáculo. No templo também. Tinha o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Lá ficava a arca. Se fosse aqui, você ia entrar aqui na igreja e você ia olhar e você nem ia enxergar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança estava atrás lá. Você ia ver aqui o santo lugar, você ia ver o som, a luz, a tela, mas o santíssimo lugar você não ia enxergar. Mas Deus mandou fazer o que ficava mais escondido primeiro. E era o que estava mais escondido que fazia todo o resto fazer sentido. O templo não tinha nenhuma razão de ser, o tabernáculo não tinha nenhuma razão de ser sem a arca. O que estava mais escondido é que dava sentido para todo o resto. Sabe por quê, querido? Porque Deus não começa nada de fora para dentro. Ele sempre vai começar algo de dentro
para fora. Deus não vai começar nada na sua vida de fora para dentro. Não é a igreja bonita, não é o som bonito, não é o louvor joia. O que você vê é porque começou de dentro para fora. Você precisa começar a ser igreja de dentro para fora. Você não tem que achar uma igreja legal, uma igreja maneira, uma igreja bem transada, uma igreja bem... Não, você não tem que achar essa igreja, você tem que ser igreja. Sabe por que a gente não é tudo aquilo que você gostaria que a gente fosse? Porque você ainda não é tudo que Deus espera que você seja. Você entende isso? Sabe que nós não chegamos lá ainda? Porque eu e você também não chegamos lá. Talvez você olhe e fale, podia fazer assim, né? O bispo tropeçou aqui no carpete. Alguém tinha que colar o carpete. Vem durante a semana e cola o carpete. Ah, eu estou vendo que tem alguma coisa. Vem, faz. Começa de dentro para fora. Começa a ser. A arca ficava escondida, ninguém via a arca, só o sumo sacerdote entrava lá, com medo de morrer, mas só fazia sentido se ela estivesse lá, querido, porque era lá que Deus se manifestava. Deus se manifesta de dentro para fora. Deus faz de dentro para fora. O que você vê fora é resultado do de dentro. O que você é fora revela quem você é dentro. Entende isso? Então, se você não consegue ser nós fora, você também não é nós dentro. Não existe esse negócio de a gente falar assim, não, eu não concordo com isso, mas eu estou junto. Não, você não está junto. Talvez a sua religiosidade não permita você dizer, eu não estou junto, mas você não está junto, porque a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Bispo, por que essa palavra é tão forte hoje, tão pesada hoje? Porque eu estou achando que o tempo está acabando, querido. Porque eu estou achando que o calendário vai acabar. E nós vamos precisar ser fortes, de verdade, de fato. Ah, eu vou fazer isso aqui somente por obediência. Não faça, porque você não é nós por dentro, está querendo ser nós por fora e não serve. Uma hora você vai ser revelado. Não faça. Bispo, mas o que você está pedindo é muito difícil. Não sou eu que estou pedindo, é a Bíblia. Não sou eu que estou pedindo, é o próprio Deus. Jesus disse o seguinte, Pai, a minha oração é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Foi Jesus que pediu para o Pai, não fui eu. É difícil, mas é Bíblia. Hoje eu entrei no carro com a pastora Carla na parte da manhã e fiz uma confissão de pastor. Você já ouviu confissão de pastor? Para poucas pessoas a gente pode fazer confissão de pastor, né? Mas de vez em quando a gente tem que fazer. Eu fiz uma confissão de pastor dentro do carro e eu falei com ela, amor, seria tão bom se a gente fosse para casa agora, não tivesse mais nada para fazer hoje, né? Se a gente não tivesse mais nenhum compromisso. Se a gente pudesse ir para casa hoje, a gente pudesse tratar as nossas dores, tratar as nossas tristezas, chorar. Seria tão bom, né? Mas nós temos uma visita para fazer. Você tem uma posse em Fabriciano, eu tenho um culto em Timóteo. E as minhas dores ficam para amanhã. As minhas tristezas podem esperar, porque eu tenho que estar inteiro diante da igreja, porque nós somos nós. Eu podia me jogar dentro de uma cama, cobrir minha cabeça e falar assim, olha, eu estou mal hoje.
Eu não vou pregar hoje, eu não quero fazer hoje, eu não dou conta de fazer hoje, eu não vou hoje. Mas o problema é que o eu está na cruz junto com Jesus. E quando ele quer descer da cruz é um problema para mim. E eu fico clamando a Deus por misericórdia, não deixa ele sair da cruz não, porque o meu eu foi crucificado lá. E porque eu não tenho mais eu só tenho nós. A minha agenda tem que continuar. E eu tenho que trazer uma palavra para a igreja. E a pastora Carla tem que ministrar em Fabriciano. E a gente continua. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos renova. E o Senhor vai conosco. E nós chegamos na igreja e recebemos um carinho de alguém, um abraço de alguém. Nem sei quem foi, mas alguém trouxe alguma coisinha para Letícia. Hoje. Para minha filha. E eu falei, obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Nem sei o que é, nem sei direito quem foi. Mas quando nós somos nós, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 2. Eu vou ler numa outra versão aqui que eu separei. Efésios capítulo 2, verso 22, eu quero terminar com esse texto. Diz assim: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados uns com os outros.